Boa noite, boa noite. Vocês estão me vendo bem? Estão me ouvindo? Boa noite, pessoal. Vamos lá. Olá, preciosa. Nossa convidada já está presente no recinto. E daqui a pouquinho eu já vou chamá-la, hein? Boa noite. Deixa eu colocá-la já, né? Porque jogando. Vamos lá. Nossa live de hoje vai falar sobre a pedagogia da esperança. Boa noite, cara. Ê! Bom, deixa eu só ajeitar aqui pro vídeo descer mais um pouco. Tá bom. É bom que eu. Desculpa, gente, a mexida aí na câmera. Tá Peraí, bom? peraí, deixa eu ver. Tá ótimo, bem Tá centralizadinho. ótimo, bem centralizado, tá. Uhum. Deixa eu Você só me ouve colocar. bem? Te ouço bem. Não sei se foi isso que você Tá. perguntou. Foi isso. Será que é melhor tirar o fone? Não. Você tá ouvindo alguma música de fundo, Carol? Não, é porque o Renan tá digitando. Ah, tá. Por quê? Tá saindo? Não, porque aqui tá tocando uma música. E aí eu. Não. Daqui a pouco também. Não, não. Não, você só tô. Não, saindo, mas depois eu volto, né? Mas então eu posso tirar aqui o fone? Yeah. Posso tirar o fone? Melhorou? Ih, deu uma tremida. Mas melhorou agora? Deixa eu ver. Não, não tá com barulho, não. O meu é que tá com uma música de fundo aqui, com meus Ah, vizinhos. tá, mas tá tranquilo? Tá tranquilo. Gente, eu não tô conseguindo colocar. Tá normal, ó. O pessoal tá sinalizando aqui que tá normal. Ah, Deixa ótimo. eu só. Gente, o que que aconteceu? Eu coloquei um comentário, ele subiu para sempre. E eu quero fixar esse comentário. Não tô conseguindo. Espera aí. De novo, o pessoal tá vindo? Ué, gente. Perdeu. Perdi, caiu no sumidouro. Reinventando em meia crise, né? Reinventando. Ele subiu, Gé, eu vi. Boa noite, Marcinha. Boa noite, Felipe, Neia, Tassiane. Pois é, deixa eu ver se eu consigo colocar ele aqui de novo. Com Carol Luciano. Ai, de novo. Agora foi, amiga, eu tô vendo. Foi, fixou? Foi. Show. Porque Deus é uma pessoa linda, né? Que eu fico sem luz. No comentário não fixa. Aí, por que que o Deus é tão lindo? Porque a Carol tá aqui, gente. Olha, só tem energia boa nesse lugar. Tudo acontece. Ó, o Cláudio está sinalizando que o vídeo está ótimo. Deixa eu só colocar que meu celular está pensando que ele vai dar um rolê aqui do pedestal, coitado. Acho que agora foi. Meteu a mão na câmera. Vontade própria. Pois é. Então, boa noite, gente. Que bom que vocês estão aqui. Boa noite, Carolzinha linda, maravilhosa. Que saudade. Boa noite, Bom saudade. te reencontrar, mesmo que seja por esses meios que não é o que a gente gosta, né? Sim. Mas que bom te reencontrar e te ver por aqui. Hoje a gente vai falar um pouquinho da pedagogia da esperança e eu vou tirar uma colinha que eu trouxe um poema de Freire que fala sobre a esperança. E aí eu vou Entendi. recitá-lo aqui, declamá-lo, sei lá como é que eu vou fazer, mas vai sair. Vai. Olha ela, declamante. Você nem sei se existe, mas Chegou chegando. é preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar. Esperançar é ir atrás. Esperançar é construir. Esperançar é não desistir. Esperançar é levar adiante. Esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo. Paulo Freire. Ele é babado, gente. Nossa, ó. Ícone. Palmas pro Freire.
Perfeito. Perfeito. Sou muito freiriana, sou muito freiriana. Vida. Gente, qual o profissional de educação que não tem um apreço por Freire, gente? Não tem como. Conheço, hein, amiga? Conheço. Medo. Mas tudo bem, gente. Ó, é legítimo, viu? É legítimo. Respeitamos. Isso aí. Então vamos lá, Carolzinha, se apresenta aí pro pessoal. Que bom que você está aqui, que bom que você aceitou o convite. Eu estou muito grata por isso, viu? Então, Ai, obrigada. a live é sua, gatinha. Vamos lá, se apresenta pra gente. Então, eu sou a Carol. Na verdade, Ana Carolina, mas para os íntimos, né? Considero o pessoal íntimo já. Sou a Carol. Acabei de completar 29 anos. Sou professora da rede pública. Com essa carinha de 18, né, gente? Com sou professora da rede certeza. pública. Já trabalhei muito tempo em pré-vestibular comunitário como voluntária. Foi daí que conheci Evelyn, essa pessoa linda, né? Foi dessa experiência. Hoje em dia eu tenho essa página chamada Tudo é Pedagógico, que tem mais ou menos um ano que eu criei para poder compartilhar o meu cotidiano na sala de aula, né? Então, é basicamente isso, eu acho. Interessante. E, Carol, qual a sua formação? Fala aí pra galera. Ah, sim, verdade. Eu sou formada em pedagogia e pela Unirio e também cursei letras pela Rural. Mas não a Rural de Seropédica, tá, gente? A Rural de Nova Iguaçu. Vamos pontuar isso aí. Tem uma Rural em diferença? Nova Iguaçu, né? Gente, Não, porque morri. quando eu falo Unirio, o pessoal confunde com Unigran Rio. Sempre foi assim. E quando eu falo rural, o pessoal acha que eu estudei em Seropédica. Mas não é Seropédica, é de Nova Iguaçu, que é o Instituto Multidisciplinar. Ah, entendi. Então fica aí pontuado que Carol, além de pedagoga, também é formada em letras, literaturas, é bom pontuar isso. E até um pouco antes a Carol já foi minha professora. Professora! Sou professora! Foi minha professora. Eu te dei aula Foi de uma redação? redação. E literatura também. Sim, mas literatura eu sempre peguei no pré, né? Redação que eu peguei por um tempo, depois eu abandonei. Então você foi daquela leva lá. Caraca, Evelyn. Não, peraí. O Cláudio acho que ficou com você nessa época. Ele Ele era da ficou turma você dando aula nessa época. Eu acho que eu já peguei literatura, porque já foi em 2011. 2011 acho que você não estava mais na redação. Não, tava mais não. Eu fiquei na redação um pouquinho, acho que foram 2 anos só. Ah, então. Foi na literatura que eu fiquei. 2009 e 2010. Ah, então foi 2011, porque eu entrei no pré, foi em 2011. E, assim, bem, me perdi nessa parte aí que a gente foi falar, costurou. Mas é isso, gente. Né? É o tal do ao vivo, é isso, gente, é isso. Mas é isso, gente. A ideia da live, pelo menos na minha percepção, é isso aí. É esse diálogo, essa coisa, esse encontro de comadres. Sim! Foi porque eu falei que você era... Lembrei, que eu falei que você era professora de letras e literaturas. E aí, como... Ih, meu Deus, a Jéssica já quer fazer pergunta. Jéssica, pode colocar que hoje é o dia. Carol, se prepara. Então, Não, já eu tô com a Marília Gabriela, né? Porque ontem... Gente... Vai ter bate-volta, jogo rápido. Gente, tá demais, tá demais. E olha, a outra também quer perguntar. Gente, ó, badaladíssima essa live. Tô gostando muita coisa. Então vamos lá. Faltou a bateria da Débora, faltou a bateria. Débora é vida, gente. Sigam Pedagogia Sem Verba. Que mulher maravilhosa. Débora é vida, ela é vida. Então vamos lá. O nosso tema é Pedagogia da Esperança, reinventando em meia crise. E aí a Carol vai trazer um pouquinho desse contexto e pensando já, né, falando dessa questão do Freire, falando dessa questão de que esperança não é esperança, é uma esperança esperar, né, do verbo esperar, mas é uma esperança ativa, Carol. Como que você vê a pedagogia da esperança nesse sentido, nesse caminho que ela toma, de não ser uma esperança de tô aqui aguardando acontecer, mas uma esperança que se coloca a caminho? Eu acho que dentro desse contexto que a gente está vivendo hoje, né, que é o contexto da pandemia, eu acho que a pedagogia da esperança ela é o fio condutor nesse momento. É aquilo que não pode faltar para a gente agora. Porque se a gente se deixar levar,
por tudo que está acontecendo, a gente acaba realmente desfalecendo, né? Sim. Então, eu acho que a pedagogia da esperança é aquilo que a gente não pode deixar de ter. É aquilo que a gente tem que tentar cultivar de alguma forma, né? E aí, até conversei com você um pouquinho antes, eu acho que a pedagogia da esperança também faz, nesses momentos de pandemia, a gente pensar na forma como a gente se relaciona com as pessoas, na forma como a gente se relaciona com o outro. Uhum. Porque eu estou num lugar de privilegiada, vamos colocar assim, porque eu tenho a possibilidade de fazer o home office. Mas, infelizmente, como já disse, é um privilégio. Esse privilégio não cabe a todas as categorias, não cabe a todas as pessoas. E aí, eu sempre tentei ser uma pessoa muito empática nesse sentido, sabe? De me colocar no lugar do outro. E agora, então, isso está muito mais forte em mim. Desde o momento que eu ligo para o mercado e tenho que pedir para trazerem compras na minha casa, aquela pessoa que vai ter que se submeter a separar minhas compras, a vir aqui me entregar, os vários deliveries, né, que agora estão super em alta. Eu Demais. me coloco muito no lugar dos pais dos meus alunos, porque na minha profissão, né, a gente está mandando as atividades, porém, nem sempre eu estou tendo um retorno desses pais. E aí eu fico chateada? Não. Eu me coloco no lugar daquele pai no sentido de que, será que ele tem a internet para poder baixar as atividades? Será que computador eu acho muito difícil dentro da minha realidade alguém ter? Porque eu trabalho numa comunidade e é uma comunidade onde 90% das famílias são bem carentes. Então, assim, às vezes é um celular por família, é um celular que não tem o pacote de dados necessário. Às vezes são 5 crianças numa casa e aí aquele pai, se está fazendo home office, tem como parar? E se não está fazendo home office, se ele ainda está tendo que trabalhar, trabalha em casa de família, trabalha na indústria. Então, eu acho que a gente precisa repensar nessas formas como a gente se relaciona e como que a gente enxerga o outro. A gente tem que ter esse olhar mais empático, entendeu? Para a vivência do outro, respeitando sempre o lugar de fala do outro, porque a minha realidade não é a mesma realidade da Evelyn, não é a mesma realidade da comunidade onde eu dou aula, entendeu? Então, eu acho que isso tudo que está acontecendo vem, de alguma maneira, para nos ensinar isso, né? O título da minha página é Tudo é Pedagógico, não é só porque ela é uma página voltada para a educação, mas é porque tudo é pedagógico em relação à nossa vida. Tudo vem para nos ensinar alguma coisa, para nos trazer alguma lição, mas isso varia de pessoa para pessoa. Tem gente que não enxerga a vida assim, né? Eu já enxergo a vida dessa forma. Acho que era isso que eu queria falar nesse primeiro momento. Fui. Clara? Foi sim. É muito importante a gente trazer essa questão da empatia, Carol, porque muitas vezes o que acontece é que as pessoas não se colocam no lugar das outras e, nesse sentido, olhar hoje o papel do professor tem ficado um pouco mais claro para os pais, para os tios, para os padrinhos, enfim. Aqueles que ficam com as crianças, porque uma coisa que a gente discutia muito era a relação que os pais têm com as crianças de simplesmente depositá-los na escola. Então, o movimento que se faz hoje é o inverso. Essa criança está em casa, os pais estão trabalhando ou estão vivendo outras realidades e a gente, enquanto profissional da educação, na visão deles, a gente dava conta quando estava na escola, mas hoje eles estão se vendo no lugar daquele professor que aguenta 20, 30 alunos numa sala e Exato. Como ele vai dinamizar essa situação. E aí a Jéssica trouxe uma pergunta que eu acho que até cabe aqui nesse momento, mas você acabou falando da questão do professor estar se reinventando para dar aulas online, porque ela está numa situação difícil. Então ela quer saber como que isso está acontecendo. E você, acho que tem uma parte que a gente até vai falar sobre isso também, né? Então ela vai ter até essa resposta adiante, inclusive. Mas já fica aí para a gente ir construindo nesse sentido. Então, esse reinventar a partir do contato com o outro que você faz, Carol, eu achei fantástico, porque é isso. A gente tem frases aí muito assim, seja produtivo, seja reinventivo.
O olho chega a revirar, gente. Eu não consigo, eu não sei lidar com essas frases. Eu não sei lidar. Assim, eu tenho muitas questões com esse discurso da produtividade. Porque, assim, eu saí na sexta-feira, né? Sexta-feira foi o meu último dia dando aula, vamos colocar assim. Na segunda, já não podia mais ir para a escola, e aí começou, né? A rede oferece formação de um lado, a gente manda atividade do outro, e por aí vai. As 2 primeiras semanas, eu estava indo muito bem. Eu falei, nossa, a oportunidade de eu fazer os cursos que eu estou atrasada, eu vou fazer a formação que a rede está oferecendo, e nananã. E aí, passaram essas 2 semanas e eu fui murchando, mas vendo que muita gente estava produtiva. E eu comecei a achar que tinha alguma coisa errada comigo. Falei, gente, não é possível, o que está acontecendo? Então, não é normal se sentir assim. E eu fiquei bem mal mesmo. Aí conversei um pouco com a minha psicóloga e fui conversando com outras pessoas. E aí muitas outras pessoas foram falando pra mim, ó, Carol, eu não tô bem, eu não tô legal, eu não tô conseguindo produzir, eu não tô conseguindo pensar, eu já não vejo mais jornal e tal. E eu falei, cara, então é normal se sentir assim. E aí eu lembro de uma das falas assim que me fez me sentir muito acolhida, que é de uma blogueira que eu sigo, que é a Jéssica Dantas. Ela fala sobre cabelo, maquiagem. E aí teve um dia que ela estava nos stories e ela falou assim, gente, desculpa eu estar sumida aqui dos stories, é porque eu não estou me sentindo muito bem. Eu não estou conseguindo mais produzir conteúdo como eu produzia antes. Ela produz conteúdo para o YouTube, né? E ela falou assim, eu adotei a teoria do mínimo necessário para minha vida nesse momento. Aí ela falou que a teoria do mínimo necessário tem dias que o mínimo necessário para ela é só escovar o dente. E tudo bem por isso. Tem dias que o mínimo necessário vai ser ela ter uma ideia, produzir um vídeo, tá, arrumar a casa, pronto. E tem dias que só vai ser pentear o cabelo. E tá tudo bem. Porque ninguém estava preparado para esse momento que a gente está vivendo hoje. E aí ali eu me senti assim, eu me senti representada na fala dela, sabe? Aí eu falei assim, da mesma maneira que eu me senti representada pela fala de uma figura que é pública, eu acho que eu preciso falar sobre isso também na minha página. E aí o Emicida também teve uma fala, né, no programa do GNT, que ele falou que ele é totalmente contra esse discurso do ócio produtivo e tudo mais. E aí, mais uma vez, eu me senti representada. Aí eu fui e vi nos stories aqui do Tudo é Pedagógico e falei, olha, gente, tem dias também que eu não me sinto legal, tem dias que eu me sinto péssima, tem dias que eu acordo disposta para me arrumar e tem dias que não é assim. E eu acho que isso é super natural diante desse momento assustador que a gente está vivendo. Então, eu tô vindo aqui para falar para vocês de forma muito natural que não é todo dia que a gente está 100%. E eu recebi um feedback das pessoas tão positivo, falando assim, Carol, como foi importante você ter falado isso. Poxa, Carol, eu também tô me sentindo assim. Eu também me sinto angustiada, eu também me sinto aflita, eu também parei de assistir jornal, eu também tenho casos na família. Então, eu acho que essa questão da gente se colocar o mais humano possível, né, é super importante. E esse discurso da produtividade, ele tende a querer nos desumanizar. Porque é um discurso para atender uma lógica que é a lógica do capitalismo. Que você produz e... Gente, eu não estou em casa porque eu quero. Eu estou em casa porque é uma obrigação estar em casa para que eu proteja outras pessoas. Porque eu sozinha já contamino mais 3. Então, não é o contexto de férias, né? Então, você está em casa, você está preocupada com seu parente que mora em outro lugar. Não é a mesma coisa. A gente tem que reconhecer que o período que a gente está vivendo não é a mesma coisa que outros, entendeu? E aí, nesse sentido, eu acho que a gente falar sobre produtividade, como se a gente estivesse no momento normal da nossa rotina, eu acho totalmente desnecessário. Eu aplaudo quem consegue, quem está produzindo e nananã, mas eu não estou no mesmo ritmo que eu estava quando eu iniciei o ano. Não tem comparação nenhuma. E assim, me respeito em relação a isso. Aprendi, entendi, estou me autoconhecendo de que não dá para eu ter o mesmo ritmo e tudo bem por isso também. Entendeu?
Uhum. É muito importante você colocar isso, Carol, porque o que eu percebo é as pessoas se obrigando a fazer cursos online, as pessoas se obrigando a estar num determinado espaço. Assim, a pessoa se dilacera, a pessoa se violenta, sabe? Para poder Sim. vivenciar essa situação. Então, assim, é muito triste você perceber que a pessoa vai seguindo a boiada. Tudo que vão É, falando ela vai naquele ritmo até que ela caia. E quando cai para revitalizar, já são outros 500. Você trouxe algo aí, assim, crucial, o autoconhecimento. Como é importante eu saber como eu estou, o que eu sinto, o que eu gosto, o que eu não gosto, para aquele tempo também. Você falou outra coisa, estamos num momento, assim, é inédito, num momento inédito. Não o vivemos meu esse... pai, o meu pai, desculpa te cortar, amiga. Essa Nada. semana, meu pai fez uma videochamada comigo, aí a gente estava conversando sobre isso. Meu pai tem 80 anos. Então, assim, é uma Caramba. pessoa histórica. Aí eu falo pra ele, pai, você é pré-histórico. E Tadinho. aí, ele tava, tadinho, mas ele é. Uhum. Aí, a gente estava falando sobre isso. Ele falou, minha filha, a gente nunca viveu isso. E o meu pai, de 80 anos, falando, minha filha, a gente nunca viveu isso que a gente está vivendo. Eu falei, é verdade, pai. O senhor, que já viveu tanta coisa, tá falando isso pra mim, que dirá, eu sou um bebê perto dessa história toda. E hoje a gente está vivendo isso em meio às tecnologias. Mas Sim, você imagina uma pandemia no tempo que a gente não tinha nada disso aqui, ó. Isso aqui, ó. A gente tá podendo fazer isso aqui que a gente tá fazendo agora. sim. Né? Quer desabafar, quer expor o que a gente está sentindo, compartilhar. Você imagina Uhum. o quão difícil devia ser. Né? Com- Por isso também a gente está sendo privilegiado ainda, né? Passar por isso também nesse mundo globalizado. Né? Sim, com certeza. E é muito importante também porque você trazer, porque eu fico pensando aqui, eu fiquei sem luz por algumas horas. Foi assim, entre 2 mais ou menos da tarde até umas 5 e pouca, sem energia. E eu fiquei pensando, gente, sabe? Foram horas que eu Surreal, né? fiquei, meu pai, o que que eu vou fazer? Gente, eu tô sendo franca, sem hipocrisia aqui, porque sou uma pessoa muito clara nesse sentido. Eu fiquei pensando, o que eu vou fazer? Eu estou sem internet. Foi a primeira coisa que me veio. Eu estou sem internet. Eu tinha live para assistir, olha só a cabeça. Eu tinha live para assistir, eu tinha um outro programa da OAB para assistir e ficou a cabeça assim: o que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Com comida para fazer, que Fervilhando, né? lembra que eu te falei da comida que eu tinha que fazer, comida de Cláudio? Então, assim, Lembro. a comida para fazer, você Sabia ficou. o que ia fazer primeiro. Sabe? É Tava uma coisa perdidinho. que a gente acaba reproduzindo essa lógica capitalista da produção. E, mal ou bem, a gente entra no parafuso. Foi igual o Felipe estava falando pra gente ontem. A gente entra na lógica do Charlie Chaplin, sabe? Eu tô Sim. apertando o É parafuso. porque isso é muito sutil. Isso Gente, é é muito sutil. doido. Para a gente chegar nesse estágio de refletir de que, tipo, não precisa ser assim, Uhum. são muitos degraus, sabe? Essas lógicas que o capitalismo coloca na nossa cabeça, elas são muito, mas muito sutis, assim. É tudo muito bem construído, sabe? E vem desde lá da infância. E É tem bem toda uma complicado. estratégia, né, Carol? Tem toda uma estratégia para o capitalismo colocar essa situação como parte de você. Então, se é Uhum. parte sua, então você tem que aprender. Você tem, o verbo é esse. Não é você pode. Não, não te dá uma possibilidade. Você tem que aprender a lidar com essa situação. O Cláudio está colocando que a tecnologia está salvando emprego e a outra pessoa falou da questão da saúde mental. Só que a gente precisa tomar cuidado até mesmo com essa frase que está salvando emprego e diminuindo a distância para esse momento que a gente está vivendo. Isso, cara. E entre aspas. Isso. E não tá Entre dando aspas. conta, hein? Não tá dando conta. Não tá dando conta. Tem locais que estão conseguindo lidar super bem, empresas, né? O meu esposo trabalha numa empresa. Vocês estão me ouvindo bem? Aqui tá um eco. Tem. Cláudio, Meu fecha a esposo porta, trabalha... por favor. Ele tá é ouvindo isso. no quarto. Fecha aí. Nosso espectador, Vai. Deixa eu botar o aqui Renan no trabalha numa empresa, né?
E assim, graças a Deus, a empresa dele tá lidando super bem com home office. Ótimo. Mas ele já ficou sabendo de locais que já voltaram, porque não conseguiram, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com esse discurso mesmo, porque tem os prós e os contras, né? Para alguns, realmente dá super certo, mas dependendo da realidade, não vai rolar, sabe? E eu estava até falando com você um pouquinho antes. No meu caso, né, como professora, eu vejo muitos colegas da rede particular que estão perdendo seus empregos, estão tendo salários reduzidos. E isso mexe comigo de uma forma, porque na rede pública a gente já está tendo os benefícios cortados, né? É isso que circula de alguma forma. Na rede particular, eles estão tendo metade do salário cortado. E muitas pessoas, assim, auxiliares, estão sendo demitidos. E aí você vê, meu Deus, como é que vai ser? Como é que essas pessoas vão conseguir sobreviver? Porque às vezes para ela só seria aquilo, né? Algumas pessoas viraram microempreendedoras, né? Estão trabalhando com delivery, com comida, nanana. Mas nem todo mundo tem uma segunda fonte de renda, vamos colocar assim, uma outra ideia, né? Para poder gerar renda. Sim. Então eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque tem sempre esses dois lados, entendeu? Você falou aí, eu vi uma amiga, tadinha, eu acho até que ela ficou com vergonha, porque quando ela me viu, ela colocou logo o celular na frente do rosto dela. Ela estava vendendo máscara. Assim, eu não acho vergonha alguma, mas fiquei preocupada pela exposição, porque ela estava ali no meio do povo vendendo a máscara, porque ela é vendedora, e o pessoal da loja dela fechou as portas. E assim, eu acho muito legítimo também. E eu fico preocupada com essa via, sabe, Carol? Porque às vezes a gente fica, eu não sei se eu fico do lado do empreendedor, que a gente sabe pelo que ele está passando, do empresário, e também sabe o outro lado, a outra classe, o que está passando, né? Então, assim, eu fico bem preocupada, eu fico preocupada em ponderar esse meu discurso nesse sentido, para não tacar pedra em e, sabe? Pode falar. É justamente por conta dessa questão que a gente tem da empatia. A gente está se colocando no lugar de dois. Entendeu? Não tá fácil, né, para quem é colaborador daquela empresa, daquela indústria, não tá fácil para quem é administrador disso tudo. Né? Tá ruim para todo mundo. Tá ruim não só no Brasil, tá ruim no mundo. Né? Então, realmente, quando a gente tem esse lado, né, mais humanizado, aflorado, a gente sempre tenta enxergar essas duas facetas das situações, né? Duas não, né? Porque são várias. Mas com certeza. Eu acho que eu te entendo totalmente, totalmente. Pois é. Tem muita coisa nos atravessando nesse momento, né? Mas aí pensando em esperança, no sentido de ir à luta, no sentido de se comprometer com as causas, sobretudo nesse momento, né? Que é um momento importante para a gente reavaliar, para a gente verificar todas as causas pelas quais a gente luta, inclusive. Como a gente pode, Carol, se reinventar, pensando assim, o que você acha que a gente pode fazer no sentido de pedagogia da esperança mesmo, no sentido dessa contextualizada que você deu? Como você acha que a gente se reinventa nessa situação? Olha, como eu já falei, respeitando, né, a questão do seu momento, uma coisa que tem funcionado para mim, que eu percebi que funcionou para mim, e quando isso aconteceu, eu me senti melhor. Assim, buscar coisas com as quais você não teria a oportunidade de fazer se você estivesse na sua rotina normal. Eu tive a oportunidade de fazer um curso que eu queria muito, muito, muito fazer. Mas eu estava sem condições e eu estava sem tempo. E aí, quando entrou a quarentena, esse curso ficou com desconto. E aí é um curso para produção de material, no Canvas e tal. E eu falei assim, agora que ele está com desconto e eu tô com um pouquinho mais de tempo, eu vou tentar fazer. Evelyn, aquilo me fez um bem. Porque o curso era muito prático, sabe? Era ao mesmo tempo que a professora falava, você ia produzindo, que é até a Hélida do ensino criativo. E ao mesmo tempo que ela ia dando a aula, você ia produzindo junto com ela. Legal. E tal. E aí eu tive ideias para produzir alguns materiais e aquilo foi me dando um gás, uma expectativa, sabe? E eu adorei.
E uma outra coisa também que me tirou da zona de conforto, e assim, eu vou ser eternamente grata a Débora por isso, que foi quando a Débora me chamou para fazer a live. E aí, assim, eu e Débora, a gente sempre conversou pelo Instagram, mas nunca foi conversa assim sobre a minha vida. Era mais questão em relação às atividades, realidade da escola, mas nunca foi nada muito profundo em questões pessoais. E aí, quando ela sugeriu o tema, eu falei assim, nossa, ela sugeriu um tema que tem tudo a ver comigo, com a minha história. E ela não sabia disso, que esse tema era tão profundo para mim. E aí, eu me vi pesquisando uma coisa que eu sou completamente apaixonada, que é a questão racial, que é a questão identitária, que tem muito a ver com a minha história. A gente já trabalhou junto no pré da Educafro, a gente sabe das reuniões que a gente foi, das lutas, né, que a gente enfrentou e tal. E aí eu comecei a pesquisar, porque eu fui ler, eu falei, eu não posso falar besteira. Eu tenho que ler, eu tenho que estudar, revisitar coisas que eu já vi. E aquilo me motivou de uma forma. E quando eu vi que, tipo assim, as informações estavam soltas e que que eu teria a oportunidade de reunir tudo aquilo para ajudar outras pessoas, aí eu falei, não, gente, é agora. Porque eu não vou conseguir produzir esse material em outro momento. Eu tenho que aproveitar essa oportunidade. E eu lembro que eu tô acordando tarde. Mas na semana que eu tava ajustando esse material, eu passei a acordar cedo. E eu lia com muita vontade, sabe? Então eu acho que... Por quê? Porque foi um ponto de interesse meu, mexeu comigo de tal forma que eu me senti, sabe, mais viva para poder fazer. E eu acho que a gente tem que buscar alguma coisa assim, né? Que nos prenda de alguma forma. Porque eu me desliguei de tudo alheio para isso. Então, eu acho que, na medida do possível, que eu não quero romantizar, né, essa questão da produção de coisas, mas, na medida do possível, procure algo pelo qual você tem um interesse, pelo qual você se apaixone de alguma forma. Ontem eu conversei com uma amiga, eu tô conversando com muitas pessoas, que é uma coisa legal também desse período, porque eu tô me reconectando com pessoas que até então eu não falava tanto. Assim, não por chateação. Por exemplo, você. A gente já não estava se falando, já tinha um tempo. E aí eu vi sua live, fiquei curiosa, entrei, você me chamou, aí veio o convite. Foi. E aí eu tava conversando com uma amiga ontem, ela me ligou e ela falou assim, nossa, eu tô tendo prazer de alfabetizar minha filha. E ela falou disso com alegria, sabe? Que eu falei, cara, realmente, porque... No dia a dia, né? Põe a filha na escola e volta. Ela tá tendo a oportunidade de fazer home office. Então, ela falou disso com uma alegria e tal. Ela até tá cogitando a possibilidade de mais pra frente, quem sabe, ela conseguir manter essa rotina desse jeito. Tem uma outra amiga que tá tentando se tornar vegetariana. E aí, ela tá testando muitas receitas. E aí, eu vou até falar pra ela hoje, uma amiga, divulga as suas receitas. Porque você fala super curiosa para saber. Então, de bico, com não sei o quê. Então, assim, a maneira que essas pessoas estão encontrando, né? Para poder esparecer, abstrair, enfim. Eu acho que isso é super válido, né? Então, acho que a gente tem que buscar dentro da gente aquilo que realmente vai nos motivar, vai nos levar de alguma maneira para ressignificar tudo isso que a gente está vivendo. Claro? E aí, foi sim. É importante a gente pensar também que a gente não está reproduzindo aqui a lógica produtiva que a gente falou e martelou no início, tá, gente? A gente está deixando claro que é para fazer aquilo que o seu coração permitir, e quiser. Porque já pensou, vai ter um dia que eu vou acordar e eu não quero fazer nada. E olha só, tá ok, tá tudo bem. Tudo bem. É isso. Isso assim. Tá bem, tá tranquilo, se respeita. Isso. Você trazer isso é muito bom também, Carol, porque eu fico pensando, caramba, eu vivo fazendo esses testes em mim, assim, olha só, não deu pra fazer tudo hoje, tá tudo bem, cara, sabe? Evelyn, para de nóia, tá tudo bem, entendeu? Hoje não deu, faz amanhã, e amanhã, se não der, faz no outro dia, existem coisas que a gente não consegue procrastinar, ok. Sim. Mas, né, tem até aquela outra fase, não deixa pra amanhã o que você pode fazer hoje. Tá, mas olha só, gente, talvez hoje você não esteja com cabeça para fazer aquilo. E aí você para um pouquinho e respira. Foi stories, eu tava vendo stories de alguém que falava isso, da menina que vai estar com a gente na semana que vem.
ela falava isso, que ela estava lá fazendo os trabalhos dela de costura e teve um momento, Carol, que ela travou. E ela olhou para aquela situação, sabe quando você quer fugir? E foi o que ela fez, ela largou tudo e, gente, dá um tempo, refresca a sua memória, vai ver, assim, vai pegar a vitamina D agora, não dá mais que virou o tempo, mas dá uma olhada lá fora, gente, é olhar, tá, gente? Não é ir pra rua passear, né? Dá uma olhadinha ali fora. Deus, fica em casa. Por amor, né? Assim, dá uma passadinha, dá uma olhadinha lá fora, olha o tempo, olha o céu, às vezes até o céu nublado pode te dizer algo, até o céu nublado é pedagógico, sabe? Sim. Pensa na situação. Você sabe que uma coisa que eu não tinha me dado, eu não tinha chegado a essa reflexão, eu só consegui chegar nessa reflexão a partir desse isolamento. Eu tinha parado de ouvir umas músicas que eu sempre gostei muito. Porque eu vou trocando de playlist e tudo mais. E músicas antigas, porque eu sou apaixonada por música antiga, sabe? Mas, enfim. Michael. Toda vez que eu ouço o Michael, eu lembro de você. Lembra de mim. E eu voltei a ouvir essas músicas que eu tinha deixado de lado. E aquilo me trouxe uma sensação, sabe? Tão gostosa. Eu falei, gente, por que eu parei de ouvir? Por que eu deixei de lado? A mesma coisa com série. Eu até indiquei outro dia nos stories. Eu voltei a assistir, não sei se você conhece, Full House. Não conheço. É uma série que 3 homens criavam 3 meninas. E aí essa série é muito antiga, passava no SBT. E a Netflix comprou os direitos e produziu a versão das meninas já grandes criando os seus filhos. Gente, que legal! Essa série tá um tempão na Netflix, ela já tem 5 temporadas e eu nunca tinha parado para poder assistir. Aí agora eu falei, Renan, eu queria ver uma série leve, sabe? Uma série que me fizesse rir. Eu assisti Irmandade, me deixou mal. Eu quero coisa leve. Aí fui parar pra assistir. Menina, viciei no negócio. Terminei as 5 temporadas de Fuller House. Aí eu falei, não, eu não posso ficar sem Fuller House. Aí eu voltei a assistir a versão original de Full House. E tô assistindo até agora. E me dá uma sensação tão maravilhosa, porque me lembra infância, adolescência, que o Silvio Santos e eu ficava muito apaixonada quando eu vejo. Tá dando eco? Não, foi porque estavam me ligando. Pera aí, é que estavam me ligando. Pode falar. Tá travando muito. O pessoal tá falando que tá travando. Mas aqui não tá não, gente. Eu não sei. Estranho. Pra mim também você não tá, não. Tá bem? Melhorou. Falou que melhorou. Gente, dá um feedback aí, se estiver travando. Pra mim, Carol e eu estamos aqui. Não tô vendo travamento algum. Você tá perfeita pra mim. Você também. Vamos lá. Acho que dá pra... Aí eu resgatei coisas que eu tinha deixado de lado, né? Que ouvir essas músicas que eu já não ouvia há um tempo, ver essa série que eu também já não via há um tempo. Então, eu acho que dentro de tudo isso, né? Cada um tem que tentar aí buscar o que melhor vai se encaixar consigo mesmo, né? Eu acho que é isso. É verdade. Gente, só respondendo o travamento. Provavelmente é porque me ligaram aqui. Então, por isso é que deve ter travado, porque eu acho que acontece essa situação. Mas pelo feedback aí de umas 3, 4 pessoas, disse que voltou. Então, tá normal aqui. Então, assim, essa reinvenção, gente, que a Carol tá trazendo, também é uma reinvenção do dia do nada, que eu costumo dizer aqui, o meu marido e eu, a gente faz muito. Tira um dia para fazer anything. Nada. Nothing. Nada. Por favor, por amor. Isso aí. E é isso, é praticar isso que essa frase de Carol. Está tudo bem. Tá tudo bem eu não dar conta hoje. Tá tudo bem eu não estar a fim de lavar aquela louça hoje. Amanhã de manhã talvez eu acorde com outro ânimo. Tá tudo bem. Ok, gente? É isso. E aí, dentro disso, Carol, dentro dessa reinvenção e tudo mais, você até foi trazendo, mas se você tiver mais exemplo dos professores e o que eles estão fazendo assim, nesse momento assim, de reinvenção, como eles estão lidando com isso, você que está mais perto dessa galera aí da SME, está perto do pessoal aí do Instagram, né, com essa questão do Tudo é Pedagógico, graças a Deus, alavanque bastante, cresça, voe, vá para muitos mundos, porque é isso, né, sobretudo por ser uma profissional de excelência da educação, então isso é muito importante. Essa visibilidade é muito importante. Quase formada em pedagogia falando, quase formada. Vem pra rede, vem pra rede. Sim.
Nem sei quando eu vou me formar, mas a gente se forma. Então, é isso. É como você tem visto, né, dentro desses seus pares, como tem acontecido essa situação de reinvenção, seguindo aí a pedagogia da esperança, que é uma pedagogia não só de espera passiva, mas uma espera de luta. Primeira coisa, meus amores, os professores estão trabalhando sim, Demais. tá bom? Estamos Demais. trabalhando até mais do que trabalharíamos se tivesse com 30 crianças na sala de aula, tá, meu amor? Por quê? Não é a minha realidade, porque eu ainda não produzo vídeo-aula, eu produzo atividades e orientações aos pais, né, para execução dessas atividades. Mas o que eu tenho visto aqui no Instagram, o feedback que eu estou recebendo, muitos professores estão tendo que produzir videoaulas. E aí, gente, produzir videoaula não é uma coisa assim, eu vou, coloco o celular, gravei, pronto, tá tudo certo. Não. Você edita, você faz um trabalho com som, você converte aquele vídeo muitas vezes, você tem que carregar, você depende da internet. Não é uma coisa assim. Antes fosse instalar no piscar de olhos, é uma loucura. É isso mesmo que é Binha, né? Essa Cláudia é Binha, né? É isso mesmo que a Binha tá falando. É uma loucura. E aí você tem que estar dando conta dessa videoaula, do planejamento, da atividade. É muita coisa. E muitas vezes as pessoas não se colocam no nosso lugar. Gente, apesar de tudo que eu passo na sala de aula, eu preferia 1000 vezes estar na sala de aula do que ter que me reunir por videoconferência, que é isso que eu faço com a Camila, que é minha companheira de turma, me reunir por videoconferência com ela, planejar as atividades e aí pensar, Camila, ó, a gente não vai botar mais que tantas atividades no planejamento dessa semana, não. Porque se a gente não teve feedback da semana passada e a gente botou tantas, então vamos reduzir para essa semana. Camila, ó, a gente não vai botar um vídeo muito longo, não, porque a gente não vai conseguir prender a atenção da criança por mais de 10 minutos. A gente não vai conseguir fazer com que o pai fique ali por mais de 10 minutos. Então, assim, são muitas coisas. E tem os profissionais também que não sabem lidar muito bem com as ferramentas e é super válido. Ninguém é obrigado a ser especialista em educação à distância. Já trabalhei com educação à distância, não como professora, eu já trabalhei atendendo alunos da educação à distância. Vou falar para você, educação à distância é um mundo. É um mundo de coisas. Não tem como a gente aprender em 2 semanas, em um mês. Então, às vezes, querem exigir da gente, né, coisas que, poxa, gente, compreendam, por favor. Ninguém estava preparado para isso. Então, eu estou vendo os professores se matando pelas aulas remotas. Eu estou vendo uma pressão da escola particular muito grande. Demais. Muito grande. Eu nunca trabalhei em escola particular, mas eu acho que nesse período talvez eu seria demitida, porque eu sou muito subversiva em algumas questões, sabe? Então, assim, eu vejo o pessoal se esforçando, dando o máximo de si, e ainda assim, para algumas pessoas, é como se não fosse suficiente. Né? Para algumas pessoas é como se não fosse o bastante. Então, a gente está trabalhando muito, a gente está se dedicando muito, a gente está dando o nosso máximo na medida do possível. Porque cada realidade é uma realidade. A minha realidade, por exemplo, é uma realidade que eu quase não estou recebendo retorno. Eu entendo totalmente por que eu não estou recebendo retorno. Sim. Porque a minha escola atende famílias, né, dentro de uma classe social X. Né? Tem professores que estão recebendo retorno? Tem professores que estão recebendo retorno. Tem professor que está conseguindo produzir videoaula bem? Tem, mas tem aquele professor que nunca mexeu com um editor de vídeo, que não sabe, que mal sabe instalar um aplicativo. Então, eu acho que a gente precisa ter um olhar, como a gente vem falando desde o início, né? Um olhar mais humano para tudo isso. Né? Porque a ideia não é a gente ficar uns contra os outros. Ainda isso mais aí. nesse momento. Pelo contrário, gente. Agora é o momento que a gente precisa cada vez mais se unir, se entender, compreender um ao outro. Né? Então, a gente está tendo que se reinventar pela necessidade. Resumindo, é isso. A necessidade no momento para a gente manter as aulas de uma forma é produzir conteúdo online, é mandar uma atividade no Drive, é fazer o vídeo. Na medida do possível, é isso que a gente está fazendo. Né? Nossa, é pesado.
A Aline Nossa, colocou agora pode. isso que eu queria ler, Carol. Lê aí. Amiga. Olha, assim, uma amiga está gravando as aulas no banheiro, pois tem criança e grávida em casa. Passa o dia editando, gravando e preparando as atividades em PDF. Eu fiquei toda arrepiada aqui. Gente, é surreal isso. É surreal isso. Porque Acho que eu não sou mãe ainda. Mas a realidade das mães, professoras, porque você produz, mas você ao mesmo tempo tem que dar conta dali do seu filho, e é o vizinho realmente fazendo obra, é o carro do ovo passando, é a coordenadora que quer fazer uma reunião com você. Gente. desse jeito que eu me sinto aqui em casa. Desse jeito. Às vezes eu tô dando aula, aí tá o barulho da estaca na parede, ou então tem alguém passando com um carrinho, ou então o vizinho bota um som alto, e aí eu também não posso chegar e dizer, não, olha só, para com isso aí agora porque eu tô dando aula. Não! Ele e eu estamos na mesma realidade. E se eu fizer isso, aí sim que eu tô indo contra o que eu acredito. Aí a questão de empatia aqui tá fora, né? Porque tô falando aqui só da boca pra fora, só pra fazer uma live. Mas como que eu vou chegar pra ele? Olha só, diminui esse pagode aí que tá bom pra caramba, entendeu? Mas diminui esse pagode aí porque eu tô dando aula agora. Às vezes, Carol, às vezes eu tenho que competir. Eu falo alto daqui e o rádio tá ali e tem um barulho. Olha, é uma coisa de louco. Eu fui gravar um videozinho para uma ação que eu ia fazer com... Não sei se tem alguém da hashtag professores SMRJ assistindo. Eu fui gravar um videozinho para uma ação que a gente ia fazer no Instagram. E aí, na hora que eu fui gravar o vídeo, o pai da minha vizinha começou a bater na cama, porque a cama deles tinha quebrado. Tinha quebrado. Na hora, mas foi muito assim. Eu tinha já ajustado o vídeo e tudo. Na hora, eu tô lá com o meu jacaré, que é a história de jacaré, e começou. Aí eu, não, vou esperar, né? Vou esperar 5 minutinhos. Aí nada. Batendo. Não, vou esperar mais 10. Aí eu fui, mandei uma mensagem no WhatsApp dela. Eu, vizinha, como vocês darem uma paradinha bem rapidinho, eu vou gravar um vídeo de 5 minutos. Ela, não, vizinha, tem sim, tranquila, que minha cama quebrou, meu pai. Nossa, e a gente falou assim, super tranquilo. Quando eu terminei de gravar, eu falei, vizinha, ó, muito, muito obrigada, terminei de gravar. Isso. Ela, não, tá ótimo. E foi. Mas isso aí. Assim, diálogo, empatia, né? Ela entendeu que não, ela realmente, ela é professora, tá precisando gravar, posso esperar um pouquinho e nananã. E a gente conseguiu resolver a nossa situação. Então, assim, quanto mais diálogo a gente tiver, é melhor. Sim, né? Com certeza. E nisso, tentando compreender sempre o lugar do outro, né? Sobretudo na sociedade... Gente, a Tia Mari. Você já segue a Tia Mari? Claro que eu sei. Quando você falou rainha da alfabetização, eu quê? Vou lá agora. Gente, fui lá. Olha, eu vou ter que puxar um pouco de saco aqui agora. Porque quando puxe todos. Porque quando eu entrei no Instagram, o Instagram sempre indica, né, perfis para você seguir. Isso. E aí eu lembro que a minha psicóloga, um pouco anterior a isso, né? Minha psicóloga tinha conversado comigo no final de 2018, falando assim, o que você pode fazer para fazer com que o seu trabalho chegue a outras pessoas? E nananã. Legal. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí foi em 2019 que eu decidi, abril de 2019, vou criar um Instagram. Quando eu entrei, o Instagram recomendou uns perfis, eu lembro. Acho que era a professora Suelen, Tia Mari, Etienne, que são perfis que já estão há um tempinho de estrada aqui, vamos colocar assim. E eu lembro que eu entrei no perfil da Mari, eu olhei, eu li os relatos dela, eu falei, mano, é isso que eu acredito. É essa prática que eu quero tentar desenvolver, que eu estou desenvolvendo. Porque quando eu fui para o Instagram, eu fui muito assim, para tentar ajudar outros profissionais, eu fui com essa visão de que, talvez deu certo comigo, pode dar certo com outra pessoa. E eu também fui porque muitas pessoas da onde eu trabalho desacreditavam no que eu estava fazendo. E aí eu pensei, eu acho que eu posso tentar ampliar isso para outras pessoas. Eu posso tentar mostrar isso para outras pessoas e aí ter um outro feedback, quem sabe, né? E aí, quando eu vi o perfil dela, eu falei, cara, é exatamente isso. E eu fiquei apaixonada pelo trabalho dela, assim, pela forma como ela lida com as crianças, que é uma forma muito afetiva. E é a forma que eu busco
também levar para minha prática. O meu trabalho só alavancou mesmo quando eu consegui ter esse olhar mais afetuoso para minha turma de valorização, de conhecimento. Enfim, então eu sou muito grata pela Mari. A gente se fala hoje, e aí é aquela coisa bem de ai, meu Deus, eu estou falando com a tia Mari, sabe? Então, quanto eu sou. Mas ela é um amor de pessoa. Obrigada, viu, Mari? Isso é muito importante. Emocionou, olha só. Ó, ela tá falando, mas é isso mesmo. Encontramos aqui no IG uma grande sala de professores com empatia. Gente, que delícia. Vocês me fazem até retomar essa questão da profissão professor, porque eu tinha um certo preconceito, né? Falei, gente, eu faço pedagogia, não preciso necessariamente estar na sala de aula, entendeu? Então, por amor, primeiro que pedagogia foi algo que aconteceu para mim, não foi algo assim, eu amo. Não, eu tenho aprendido a amar a cada dia. Depois do terceiro período, eu olhei e falei assim, gente, eu não vou largar isso aqui, porque não dá para largar isso aqui agora. Deixa eu terminar, me construir. Aí fala. Mas você sempre teve essa veia pedagógica, né? Pois é, mas eu... Só que eu nunca, tipo assim, nunca mesmo. Então, quando eu vejo vocês assim, nessa partilha, quando eu vi a live da Débora, então, meu Deus, a mulher preta maravilhosa, aí você entrou na SML, gente, mulher preta, gente, estamos em todos os espaços. E aí você falou da rainha da alfabetização. Isso. Quando você falou rainha da alfabetização, eu falei assim, gente, tem que ver quem é essa tia Mari. Foi até na live com a Débora. Você tem que ver quem é essa tia Mari, gente. Quando eu entrei no perfil dela, Carol, aí eu, gente, maravilhosa, muito maravilhosa. Eu fui lá e segui, porque eu sou dessas. Mas tem muita gente que eu não... Desculpa, gente, que eu não tô falando o nome de todo mundo, é porque passa muito rápido, né, aqui na tela. Passa. Ai, que bom. A Cléia tá dizendo que vai seguir a gente porque ela tá amando. Que bom, gente. Segue todo mundo. Que ótimo. Falei com a Evelyn. Evelyn, tem que ser um bate-papo bem descontraído, tem que ser diálogo, né? Eu acho que é disso que a gente precisa nesse momento. Troca de ideias, eu falo, a Evelyn fala, e aí a gente vai construindo. Né? Com certeza. Ainda mais, assim, no seu caso, já pedagoga e eu informação. Gente, a gente tem a coisa para falar, né? A gente vai falando. E aí não é uma live de 1 hora que vai dar conta do que a gente vai falando. Não tem script que caiba. Não tem. A gente até, né, coloca os tópicos, ajeita, conversa. Gente, mas não tem como. Tem que ser uma coisa muito descontraída. Tanto que eu até falei pro pessoal, vou trocar esse nome de compromisso com Evelyn, porque tá muito, né? Tá muito... Isso. E eu não sou assim, gente. As pessoas me veem aqui, eu rindo a beça, falando a beça, assim. Negócio de frente. Não tem de frente com ninguém aqui, não. Aqui é a live é de quem entra. Sugestão de nome. Ponham, gente. Sei lá, que ponham. da Evelyn. Não, pera. Adorei comida. Adorei. Remete a comida. Eu adorei. Quiosque da Evelyn foi ótimo. Adorei. Ai, gente, o que eu mais tô fazendo nessa quarentena é comer. Então, restaurante, quiosque... Mas é isso, né? Gente, e teve... Foi até não sei, eu lembro de uma história, eu não lembro de quem foi, que a gente vai passando tanto, que a pessoa falou que não tem outra coisa, assim, do que fazer nesse momento, a não ser comer, ver série e dormir. A pessoa tava nesse movimento. Come, vê série e dorme. Gente, mas... É um ciclo. Isso. E olha só, tá tudo bem, desde que a gente não faça tudo com muito exagero para nos prejudicar, né? Tá tudo bem, gente. Come, veja a série, durmam e olha, tá ok, tá tudo bem por aí. E, Carol, você falou também, a gente estava conversando, sobre a questão do que os professores estão fazendo aqui no Instagram. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. A gente ainda tem uns 10 minutos aí. Eu tô vendo um movimento bem legal, que eu tô achando super legal. Que eu acho que por conta dessa questão de você ter que produzir conteúdo online, você acaba deixando de lado algumas inseguranças suas, né? E eu tô vendo um movimento muito legal de professores, muitos professores, mas muitos mesmo, chegando aqui no Instagram. E aí, que bom. E geralmente eles vêm, né, no direct para poder pedir para seguir e tudo mais. Então eu tô vendo cada semana um grupo novo chegando aqui, falando, tô chegando agora, porque eu tive que começar a produzir conteúdo online. E aí eu fico pensando, por conta da pandemia, é que a gente está tendo a oportunidade de conhecer o trabalho dessas pessoas que, assim,
muitos trabalhos eu tô realmente apaixonada, que eu falo, caraca, que pessoa maravilhosa, por que ela não estava aqui antes? Por que ela não veio aqui pro Instagram antes? Então, assim, eu tô vendo, né, esse crescimento aqui mais no Instagram, né? No YouTube tem muita gente direcionando o trabalho também, mas eu acho que pelo Instagram ser uma rede muito visual, né, eu acho que é mais fácil um pouco de mexer, de lidar e tal. Então, eu estou acompanhando isso e estou achando maravilhoso, assim, esse movimento dos professores. E encontrar aqui o que a gente está falando, uma rede de apoio, né? Realmente, pô, colega, você não tá sozinho, tamo junto, tá difícil para você, tá difícil para mim, eu te entendo. Se precisar de alguma coisa, só chamar, te recomendo o programa, se eu souber te recomendar. Faço tutorial para poder te ajudar de alguma forma, a gente troca ideia, a gente produz conteúdo junto, que é o que a gente faz, né, na Professores SMRJ, do Fortalecendo a Educação também, que é uma outra rede que eu participo. Então, assim, a gente está aqui para se ajudar, não é para ficar disputando seguidor uns com os outros, não. A gente está aqui para mostrar nosso trabalho, para falar, o professor tem um trabalho de qualidade na sala de aula, a gente precisa ser valorizado por isso. E a gente precisa se ajudar, porque a nossa classe por si só, infelizmente, é uma classe desunida muitas vezes. Demais. A gente perde em alguns aspectos por conta disso. Então, eu acho que a gente precisa se abraçar. Então, eu acho que o Instagram está sendo essa plataforma para isso. E é muito importante quando a gente se abraça, Carol, no sentido desse olhar que a gente traz para o outro, porque a gente vai deixando cair essas questões de não ter empatia, de não ter responsabilidade com esse outro que atravessa o meu caminho, né? É muito importante a gente pensar por esse ponto também. E uma outra coisa que eu debato muito, eu falo muito quando a gente entra nesses quesitos de profissionais da educação, é entender que somos professores e somos profissionais. Se a gente não se une enquanto profissionais, sobretudo da educação, muitas pessoas vão continuar falando pela gente e nós, enquanto profissionais da área, não teremos voz na situação. É verdade. Sabe? Porque muita gente fala, muita gente pega o ministério, muita gente fala sobre o professor, todo mundo está usando a gente como objeto. E aí eu remeto muito ao que fazem conosco enquanto mulheres negras, enquanto negros na sociedade. Pegam a gente como objetos de estudo. Somos objetos de estudo. Os professores, às vezes, na minha visão, é isso. Eu sou objeto de estudo daquela situação. E aí eu utilizo disso e não dou voz para esse objeto, porque eu só estou estudando, sabe? Ele só está apenas na minha escrita. E a gente precisa ter um cuidado com isso. A gente tem que se posicionar, a gente precisa se colocar e se perceber profissional da educação. Se eu sou professora, se eu sou pedagoga, se eu sou coordenadora pedagógica, se eu sou diretora escolar, se eu sou merendeira, eu estou dentro da comunidade. Isso aí, eu estou dentro da comunidade escolar. E aí, quando eu falo comunidade escolar, que é a galera da pedagogia e afins vai entender que é aquele conjunto da escola, eu estou dentro dessa comunidade, então eu sou profissional da educação. Então eu preciso estar junto. E esse compartilhar, sobretudo nas redes, é maravilhoso. Porque aí nós, enquanto profissionais de educação, estamos juntos, partilhando da mesma reflexão, partilhando dos nossos desafios, das nossas superações. O que vai acontecer? Enquanto posicionados, não vai ter quem nos pegue mais uma vez como objeto de estudo. A gente vai ter voz na nossa profissão. Isso é muito importante você trazer isso. Porque isso também é uma forma de reinventar. Isso também é pedagogia da esperança. Né? Eu li uns... Ai, cabelo, olha só. Hein? Quando eu fui ler um pouquinho da resenha da Pedagogia da Esperança, eu fiquei encantada. Até estou procurando o livro para poder ler ele na íntegra. E aí ele falava dessa questão da pedagogia como uma perspectiva de luta. Nossa, eu achei isso porque foi o que me transformou na pedagogia. Foi você olhar a situação em que você se encontra e você problematizar. Eu nunca fiz isso. A gente que conviveu, você via que eu quase não problematizava. O pré-vestibular, ele veio para me dar, a Educafro me deu esse aparato, me deu muito esse aparato, e depois da Educafro foi a pedagogia. A pedagogia me construiu muito nesse sentido. E aí a gente tem 20... Sabe? Então, se a gente tem
24 segundos. Que raiva desse Instagram, cara. Não vai dar pro print? Não vai dar sim. A gente faz o seguinte, a gente encerra essa, já finalizando os nossos assuntos, e aí a gente abre outra, que são 10 segundos agora. Tá. Rapidinho, Tá bom. já volto. Me espera aí. Gente, voltem! Rapidão. Ai, meu Deus.